Olá, hoje nós estamos na segunda edição do Neurociências Sem Neuro, né? Hoje composto por Valéria Marinho, Hélida Costa, Maria Ramin, Adriana Amaral e Ana Paula Adames. Então vamos falar de futebol e neurociências, né? E esporte de uma forma geral. Nós separaremos em 3 categorias. Primeiro falaremos como é que a neurociências, né, hoje estuda a questão da eficiência neural, né, especificamente por que um atleta como o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo são considerados, né, ter um cérebro diferenciado com a população geral. Segundo, falaremos, né, da questão dos recordes, tem um limite fisiológico, né, para a quebra dos recordes, e finalizaremos por que não se tem time mistos para a maior parte, né, dos esportes hoje tidos como principais em termos olímpicos. Né? Vamos começar então com a questão da eficiência neural. Né? Por que o cérebro do Messi, por exemplo, do Cristiano Ronaldo é diferenciado da população geral? Uma boa pergunta, né? Quem é que não quer saber do cérebro do Messi? Cristiano Ronaldo, gente, eu quero saber tudo sobre o cérebro dele. Conta tudo. Aquela matada de bola do Messi. Tudo. Como é que ele faz aquilo? Como é que ele faz aquilo? Conta. É uma situação que é colocada, né? Eu e a Eda hoje estávamos até discutindo. Realmente, quando você compara esses atletas, né, por exemplo, o Messi, com a população geral, em termos de eficiência, percepção espacial, né, ele consegue girar uma bola e ao mesmo tempo fazer um rastreio do campo sem precisar direcionar o olhar para aquela bola. A questão dos pés no futebol ser diferente dos outros esportes, por exemplo, já mostra que dentro dessa categoria, se você for comparar com outros atletas e mesmo com a população geral, eles terão uma otimização, né, em termos de tarefas e, consequentemente, melhor resultados funcionais, né, em termos de percepção espacial, memória espacial, organização visoespacial. E a neurofisiologia do cérebro também é um pouco diferente, porque a representação, por exemplo, uma coisa que a gente está falando, a representação dos pés, como eles treinam ao longo dos anos, é bem diferente de um indivíduo que trabalha como um pianista. Então isso vai mudar quando você vai mapear o córtex motor daquele indivíduo. Então essas características também são comuns, são estudadas nesse grupo de atletas. Deixa eu aproveitar então e perguntar uma coisa, porque muitas pessoas falam assim: eles nasceram assim, eles são gênios, nasceram assim e por isso eles são gênios, enfim. Então quer dizer que essa estrutura fisiológica ela pode ser mudada ao longo do treinamento? Seria a neuroplasticidade, né? Então isso tudo está representado, tanto em termos motor quanto em termos cognitivos. Apesar que em termos genéticos, né, há muitos estudiosos que questionam, né, que realmente a genética pode interferir nessa situação em termos de benefício. São multifatoriais. A Hélida pode explicar a questão do Bolt, por exemplo, né, a questão estrutura física dele, por exemplo, a aerodinâmica do Bolt permite com que ele tenha um perfil em termos atléticos na execução, né, da área em que ele atua em termos esportivos, diferente até de atletas que talvez treine os mesmos princípios que eles. Pegando a carona que você está falando, mais uma vez eu vou falar das crianças, que desde muito cedo, né, uma criança de 5 anos, a gente já percebe que ela tem, né, quando ela tem uma facilidade, né, para atividades corporais, a gente fala, nossa, ele vai ser um grande atleta. E aquela criança que é mediana ou que não é, a gente, coitado, esse aí vai ser o perna de pau, o ruim de bola. E essa criança, ela acredita nisso. E ela, muitas vezes, ela desiste às vezes de um potencial que ela nem sabe que tem. Exatamente. Porque todo mundo pensa em esporte, muitas vezes, né? Às vezes é uma crítica construtiva que eu faço à escola, para diversificar a oferta, porque ela às vezes se resume no futebol. E temos, às vezes, crianças que vão gostar de outros esportes, né? E muitos vão gostar de outros esportes, né? E às vezes a oferta, ela não é correspondente, né, à demanda individual de cada criança. E às vezes oferece o futebol para homens, né, para os Isso, meninos. E aí as meninas ficam no vôlei ou não fazem. A questão cultural entra, né? Exatamente. Hoje acho que tem mudado um pouquinho isso, né? Eu acho que tem tanta pressão. Depende do escola. Algumas escolas têm isso adequado, trazido aí, dado a oportunidade das meninas no futebol, mas não são todas não, né? A Bruna, ela está fazendo uma pergunta. E a experiência de vocês no esporte? Como foi a relação com o esporte e o fato de serem mulheres?
Gente, Sem experiência. Vamos começar com a história de sucesso, né? Vamos fazer a história de sucesso, depois a gente... Vai pros Não, fracassos. Na verdade, eu nunca gostei tanto de esporte, não, porque meu pai adorava futebol. Trabalha com meus- educação física. Trabalho com educação física, mas nunca pratiquei esporte nenhum. E aí ele adorava futebol, todos os meninos jogam futebol, até o meu irmão mais novo, ele colocou. E teve uma diferença ali comigo, ele não incentivou tanto. Então eu acabei criando uma aversão, porque todo mundo falava de futebol, mas eu não jogava futebol em casa. Então teve essa característica com relação à diferença de sexo, né? Da cultura. Eu tive, quer dizer, eu tenho 3 irmãos, né, 3, e todos, lógico, jogavam bola até dentro de casa, né? Então eu acabei me inserindo também no futebol, fui artilheira uma época da vida, olha, na 8ª série, Bruna faz acabou um de comentar isso. faz um pouquinho de tempo, mas eu acabei me envolvendo com bola, né? Bola de alguma forma. E aí a minha irmã mais velha gostava muito de vôlei, eu acabava acompanhando ela também, enfim, sempre gostei muito de esporte. Aí mais tarde entrei na natação, por uma questão até de saúde, enfim. Amei a natação, aí também fui pra competição e enfim. Então, no caso, o bom exemplo foi você, que mais ou menos, né? Se bem que hoje eu pratico alguns esportes. Não, ela faz contorcionismo, gente. Ela virou. É yoga. É yoga. Mas sem esporte realmente é quase pra mim respirar, assim. Eu sou muito adepta mesmo, eu preciso. Não faço meu mapeamento cerebral com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Não compare, que é 0. O máximo de orientação espacial é realmente a pé, né? Mas aí vai ter uma diferença significativa, né? Vai. Então não sou um bom público para fazer comparação com atletas, porque realmente foi péssima experiência. Eu também nunca me envolvi com esporte durante a infância. Eu comecei a fazer balé com 6 anos, fui até os 12 anos fazendo dança, depois entrei no sapateado. Eu fiz dança até os 14 anos e nunca tive interesse. Então, assim, aos 14 anos na escola, por causa das amigas, eu vou jogar handball. Mas a minha carreira atleta durou 1 semana, porque eu tomei uma bolada na barriga, fiquei sem respirar, chorei um dia inteiro e nunca mais eu quis jogar, vi que a bola não era pra mim. Então assim, eu na verdade gosto muito dos esportes aquáticos, né? Então eu sempre gostei de olhar, meu irmão era velejador e eu mergulho, né? Foi uma experiência que inclusive trabalhou o meu medo, mas sempre voltado muito para a questão individual. Uma coisa que eu acho que talvez tenha feito falta para mim, eu acho que eu tenho muita dificuldade com competição. Eu não entro em competição. Se for para entrar numa competição, eu preciso sair. É uma questão do atleta que o atleta é muito emocional, né? Exatamente. O atleta de grupo, né, de equipe, ele tem Como essa... lidar com a frustração, como se ele lidar com a lidar. competição. Exatamente. Eu acredito, sempre acreditei nisso, né, que teria sido interessante, mas realmente foi por um desinteresse. Vocês veem como é que a diferença existe no corpo, né? Então, gente? olha aqui, olha a pessoa sentada, foi artilheira, né? Existe e olha a bailarina. Se existe a diferença cerebral, existe no corpo, né? Aqui vocês podem perceber quem pratica esporte aqui, entendeu? não precisa ir muito longe. Não, olha como é que a sujeita tá vestida, olha aqui, olha pros pés, olha pra aqui. Não, o meu pé é melhor deixar fechadinho, melhor, senão olha... Denuncia, o corpo denuncia quem somos. Não, mas eu O gosto de cérebro, fazer então, supino, tá? Adoro fazer supino na academia. Tem menininha, mas eu gosto, entendeu? Menininhas também são fortes. Mas vamos lá, gente. Mas eu entrei, na verdade, no balé porque minha mãe achava bonitinho, eu nunca gostei muito da dança e aí ela até hoje tem um pouco de medo porque eu levei a sério, né? E aí eu mudei pro Rio de Janeiro, inclusive por causa da dança. Eu já participei de algumas companhias aqui no Brasil e no exterior. Uau! E hoje em dia é uma das minhas profissões, né? Eu sou fisioterapeuta e sou bailarina clássica também. Muito bom. Vamos lá, gente. E a questão dos recordes olímpicos? Tem um limite fisiológico para a quebra desses recordes? Uma pergunta. E aí, Ellen, o que você acha? Na verdade, a gente vê na literatura que existe uma capacidade e habilidade, né, que a gente teria em termos inatos e onde a gente poderia trabalhar dentro dela a habilidade, mas seria um limiar, né? Então, às vezes a gente fala na genética e nos multifatores, mas a genética ela também é muito
ela vai caracterizar muito esse ponto em termos de trabalhar essa capacidade até aquele limiar, que é individual. Alguns estudos demonstram, né, que nos próximos 50 anos, das 146 categorias de esportes, né, existentes, 50% delas já não seria possível quebrar os recordes. Né? Por causa desse limite fisiológico do próprio corpo. Esses recordes poderiam ser quebrados, mas já em termos tecnológicos, né? Por exemplo, no caso da natação, quando o maiô que era utilizado permitiu a quebra de alguns recordes, mas quando foi retirado, esses recordes não foram alcançados mais. Então, em termos fisiológicos, teria um limite. Em termos de tecnologia, você poderia ter outros alcances, até em termos de quantificar mesmo esses milésimos de segundos, né, de ter aparelhos mais sofisticados, que poderia aí possibilitar algumas quebras de recordes. Onde é realizado os esportes, né, em termos de altitude, né, se você, a Olimpíada, que é realizada numa cidade que a altitude é muito alta, né, permitiria que quebrasse alguns recordes. Mas em função desses valores externos, em termos físicos, os estudos indicam que realmente teria um limite. Mas de um modo geral, né, você pensando em todo mundo, na população, o limite fisiológico vai sempre existir, né, que a gente não vai conseguir quebrar internamente em termos de fisiologia, que foi o que a Maria explicou. Muito interessante. Gente, uma questão que é um pouco debatida, né, controvérsia, é não se ter time mistos. O que a neurociência justifica para que a gente não tenha time misto, por exemplo, no futebol? Por que a Marta não pode jogar na seleção masculina de futebol, por exemplo, né? O que vocês pensam sobre isso? E a questão mesmo dos transexuais, né, uma situação recente no Brasil, né, de uma jogadora sendo inserida na seleção feminina de vôlei e sendo uma transexual. Como é que vocês veem essa questão em termos de a neurociência explicar essa diferença, né, em termos de sexo feminino, masculino, para fazer esses enquadramentos? Aí voltando um pouco para a fisiologia, né? A gente sabe que tem uma limitação hormonal, cardiorrespiratória, em termos de performance, que o homem vai sempre estar diferente da mulher. E tem questões técnicas também, né? Sim, a bola, por exemplo, do vôlei, né, ela o termo de peso é diferente do masculino do feminino. As quadras, a altura da rede. Por causa de um padrão geral que vai ter de altura. Que vai determinar uma termos média fisiológicos também. Isso. A gente poderia discutir vários fatores, né? Pensando na neurociência, a gente tem alguns padrões, né, já quantificados que responderiam essa pergunta. Agora eu vi também uma matéria que falava o seguinte, que por muitos anos, décadas, a maioria dos estudos foram feitos em ratos machos, de cérebro, né? Ou seja, e aí esse cientista, ele questionava assim, bom, para a gente saber se há diferença de gênero, a gente teria que fazer todos os estudos novamente em ratos fêmeas, né? Porque a ciência ela já trazia essa verdade na população masculina, né? Ela busca explicar o ser humano, mas usando o masculino. Como transferir aquele resultado que é em animal e masculino para a população geral. Que hoje, né? Eu acho que até em humanos a maioria é feito com homens, né? Então, assim, eu tenho lá meus questionamentos, né? É claro que existe uma questão de tamanho, de massa muscular, uma questão física, fisiológica, nós temos. Agora, nós temos também que questionar por que a ciência, por muitos anos, usou tanto o gênero masculino como referência. Então, isso também é uma questão importante. Nós vamos encerrar a nossa segunda edição do vai começar o jogo sem hoje, porque daqui a pouco começa o jogo. Tá as pessoas esquenta no downtown, vem pra cá, vai rolar jogo aqui. Tem um telão, gente, um telão gigante lá, tem cerveja, pode falar de cerveja, tem suco, tem água, tem um monte de coisa lá, boa. Mas como vocês viram, o tema é controverso, tanto em termos de eficiência neural, né? Até porque se a gente for comparar o cérebro do Messi com por exemplo, uma pessoa que treina e é extremamente habilidosa no balé, por exemplo, a gente for pegar no Nando Botafogo, por exemplo, né, a gente vai ver diferenças, né, de performance, né, entre os dois, já que a eficiência neural acaba sendo
incluindo em termos de habilidades a situação de trajetória de treino muito repetido, né? Sim. E nem sempre na tarefa, quando você vai avaliar a tarefa, isso é transferido para a tarefa, em termos de performance. Sim, Com relação dos recordes, né? Também não há consensos. E com relação dos sexos também não há consenso. Ou seja, a neurociência está aberta. Vamos continuar estudando. Vamos continuar estudando. É isso aí, galera. Obrigada. Até o próximo. Bom jogo pra gente.